Você deve ter percebido que a sexta aula de nosso curso foi interrompida. Pois bem, problemas técnicos me fazem retomar o final da sexta aula, agora na sétima aula do nosso curso Liberdade e Cidadania no Mundo Atual. Pois bem, eu dizia que Agostinho, ele elevou a essência una da Santíssima Trindade sobre as três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso abriu uma brecha para o essencialismo. A essência é maior do que a pessoa, mas a essência é algo, enquanto que a pessoa é alguém. Aí está a grande questão. O Oriente Cristão Ortodoxo sempre enfatizou as três pessoas sobre a essência una da Santíssima Trindade. Deus não deixa de ser um, mas nós só nos relacionamos com Ele como três pessoas. Só há uma forma de participar da natureza divina, relacionarmos-nos com Deus, relacionarmos-nos com o Pai, a pessoa do Pai, com a pessoa do Filho e com a pessoa do Espírito Santo. Esse essencialismo terminou gerando problemas na teologia católico-romana, e isso foi aparentemente remediado por Tomás de Aquino, bem mais adiante, que terminou caindo num certo formalismo. A ênfase de Aquino era a lei, as regras, a forma e não a essência. Era tudo que o papado precisava para, aos poucos, ir estabelecendo um cristianismo mais formal, menos axiológico, ou seja, menos relacionado à essência da fé. Ora, anos mais tarde, o papado está em uma séria dificuldade quando surge a modernidade, porque os protestantes começaram a enfatizar a essência da fé e desprezar toda forma. A tradição, a forma da igreja não tinha valor, tinha que ser jogada fora. Isso sob a influência do agostinianismo, que incide sobre Lutero, sobre Calvino, sobre toda a teologia protestante. Ora, meus queridos, ainda mais adiante, um filósofo chamado Hegel é financiado pelo Estado prussiano para formular uma ideologia de dominação mundial. E para isso, Hegel lança fora de vez as formas e valoriza sobretudo a razão, a essência da realidade. Para Hegel, a realidade é composta de tese, antítese e síntese. E ele então consagra o agostinianismo, dizendo, de alguma forma, que o que fica da tese não é a sua forma, mas a sua essência. O que fica da antítese não é a sua forma, mas a sua essência. Portanto, a síntese é a essência de tudo. A forma fica para trás. É precisamente dessa forma que as dioceses alemãs, que influenciaram o Concílio Vaticano II, introduzem elementos da teologia política, de Bruce Metz e de tantos outros. Teologia essa que se transformou na teologia da libertação latino-americanista. Pois bem, queridos, o que importa é a essência, a forma fica para trás. Inclusive, eles interpretaram o Espírito Santo dessa forma, não é? A Santíssima Trindade foi vista da seguinte forma: o Pai é a lei, não é? Que ficou para trás. O Filho, a Eucaristia, que tem que ser desmistificada. Não é? Então, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, precisam evoluir para o Espírito Santo, que é a essência da coisa. Ele sim representa a evolução,
da história. Ele é o novum, a novidade. Enquanto que o Papa Pio IX havia lutado contra todas as novidades modernistas ou caindo em um antimodernismo, agora o Concílio Vaticano II, presidido pelo Papa Paulo VI, na esteira do Papa Leão XIII, né, do colaboracionismo desse Papa, da concordata que o Papa Pio XI fez com Mussolini, não é? E agora o Papa Paulo VI, dando espaço às dioceses alemãs com sua perspectiva, faz a igreja cair no outro extremo, o extremo do essencialismo. A forma não vale, não é? A lei de Deus ficou para trás, a Eucaristia a gente tem que desmistificar, e aí se celebra de qualquer jeito, ou de uma maneira mais aculturada, não é? Por que não tirar o pão e colocar uma tapioca, não é? Por que não tirar o vinho e colocar uma cajuína? É mais ou menos assim. Isso ajuda o povo a não ficar assim preso a um relacionamento pessoal com Cristo na Eucaristia. Aí o povo vai começar a acreditar mais assim na essência do cristianismo, não é? Exatamente a solução protestante que o Vaticano II, por causa da influência das dioceses alemães, termina assumindo, não é? A ênfase numa palavra de Deus que ensina a essência do cristianismo e não estabelece forma alguma. Por isso jogamos fora a tradição em muitos elementos, né, para desmistificá-la. Pois bem, queridos, isso tudo incide sobre a noção de liberdade e cidadania. E é preciso que nos ocupemos com isso, porque a liberdade e a cidadania foram sendo ameaçadas à medida que aquela ideologia de hegeliana, prussiana, que gerou o nazismo, de dominação mundial, foi sendo veiculada. Inclusive, até o Vaticano II tem um documento específico em que ele estimula a criação de órgãos internacionais, não é? E o fato é que aquela ideologia de dominação mundial de Hegel, que é o precursor do marxismo, não é? É a base filosófica do marxismo, o marxismo posterior, inclusive, de Simone de Beauvoir, que tenta realizar uma síntese com o existencialismo e tudo mais. Essa ideologia de dominação mundial de Hegel, assumida por Mussolini, assumida por Hitler no nazismo, pelo nazismo de Hitler, essa ideologia é a que vai dominando o globo, sacrificando a forma, jogando fora a tradição e priorizando a essência somente, a essência da coisa, a essência da realidade. E isso é o Espírito Santo para eles. Ora, meus queridos, o ser humano é uma pessoa. E é essa noção de pessoa que foi sendo deletada. Deus subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só é possível relacionarmos-nos com Deus pessoalmente, não é? Não é pagão um relacionamento com Deus com a essência de Deus, tá certo? Deus em sua essência apenas. Isso, de fato, ocorrerá por toda a eternidade, lá nos céus. Aqui na terra só tem um jeito de relacionarmos-nos com Deus, pessoalmente, a pessoa do Pai e a pessoa do ser humano que deseja relacionar-se com Ele. Isso implica em uma relação de autoridade da pessoa divina sobre a pessoa humana, mas Deus, nesse relacionamento, não impõe a sua autoridade e não joga para a igreja um projeto de dominação mundial. Ao contrário, ele espera, aguarda pacientemente
a vontade humana, o homem querer submeter-se espontaneamente e livremente à sua santa vontade. Por isso, meus queridos, é muito sério essa ideia, de um agostinianismo que era a tese, um tomismo que é a antítese, e se pega então a essência dos dois e transforma-se assim a teologia da igreja em uma teologia essencialista, ok? Para assim lidar com mais tranquilidade com as diferenças culturais, as diferenças políticas, as diferenças econômicas, contanto que se domine. E esse domínio vai se tornando universal. Esse domínio universal é que é a maior ameaça à liberdade e à cidadania. É sobre isso que conversaremos na próxima aula.